Fala galera, tudo bem? Vamos responder aqui a um exercício, né, sobre circuitos de corrente contínua e na parte de eletrodinâmica, né? Beleza? Então aqui você tem, né, um circuito ó, com um dado ponto A até um dado ponto B, certo? Entre esses dois pontos você tem aqui um resistor R1, né, certo? Por onde vai percorrer ó, a corrente I1. E aí quando essa corrente I1 ela chega no ponto C, ela vai se dividir, né? Então você teria aqui ó, uma corrente I2 indo percorrer o resistor R2 e essa corrente I3 indo percorrer aqui ó, o resistor R3, beleza? E aí quando essas duas correntes se encontram aqui no ponto D, elas se somam novamente, né? E percorrem aqui ó, o ponto B, certo? E a questão dá aqui os dados, né? Ó, considera aqui que a tensão entre os pontos A e B vale 120, certo? Então, entre A e B aqui você teria uma bateria, né? Por exemplo, e, ó, de tensão contínua, 120 volts. E aí diz, ó, dados R1 igual a 16 ohms, ou seja, a resistência aqui, né? R1, resistência aqui R2 de 60 ohms e a resistência R3 aqui ó, de 40 ohms. Aqui a gente teve um pequeno erro, né, na compilação do programa aqui, mas nada que vá atrapalhar. Então ó, diz, determine A, B, C e D, né, que ele pede alguns itens, né, certo? Na letra A, a intensidade de corrente 1, na letra B, a tensão, né, entre os pontos C e B, na letra C, as intensidades de correntes em 1 e 3. E D, a potência dissipada em cada resistor, né? Primeiramente, o que é que a gente vai fazer? Ó, analisando aqui, né, a gente desconhece as correntes e a gente desconhece, né, as tensões aqui, ó, que é dissipada em cada resistor aqui, né, certo? Então, vamos inicialmente vamos conectar a bateria aqui ó, entre os pontos A e B, como eu vou fazer aqui, certo? Ó, então, conectei aqui ó, bateria, certo? Então, você vê a corrente aqui, ela tá percorrendo aqui ó, no sentido horário, certo? Então, significa ó, que ela está saindo de um menor potencial, ou seja, desse polo negativo aqui, ó, e ela vai percorrer e vai chegar no polo positivo. É assim que se dá, né, o trajeto de uma corrente, né, em um circuito, certo? Ela sempre vai do menor potencial para o maior. Tudo bem? Então, se você transladar esse ponto A aqui para cá, ó, como não tem nenhum resistor aqui no meio do caminho, né, tão pouco aqui, então esse ponto A é igual a esse. Beleza? Só transladei o ponto para cá, certo? Vou fazer o mesmo aqui com o ponto B. Ó, vou transladar para cá. Então, esse ponto B é o mesmo que esse aqui. Tranquilo? Ou seja, desse ponto para cá tem 120 volts. A diferença potencial. Que tem que ser igual a esse aqui, ó, certo? É a mesma diferença de potencial. Só que perceba, esse resistor ele vai consumir parte dessa diferença de potencial, certo? Então aqui você vai ter uma queda de tensão. E aí, ó, essa associação aqui em paralelo também vai requerer parte dessa tensão. Ou seja, o que restar aqui, né, em decorrência desse resistor, vai estar aqui, certo? Beleza? Então o que é que a gente vai fazer? Veja, a gente desconhece a corrente e a gente desconhece a tensão. Igualmente aqui, a gente desconhece essas duas correntes aqui, I2 e I3, e a gente desconhece a tensão aqui, ó, nessa associação. Então, primeiro a gente vai, né, calcular a resistência equivalente entre R2 e R3. Vou só redesenhar esse circuito de uma maneira mais simplificada, aqui embaixo, certo? Ó. Então, veja aqui. Troquei, né, essa associação que está em paralelo, né, por esse resistor equivalente, ou seja, R de 23. E aí veja, essa corrente 1, ó, quando ela sair aqui do polo negativo, né, ela vai percorrer, vai entrar em R1, vai sair aqui no ponto C
e ela vai entrar em R de 23, pô. Ou seja, essa corrente vai ser igual a essa. E aí ela vai retornar aqui, certo? Então, beleza. Então, aí, ó. Será que já dá para a gente calcular essa corrente I1? Não, né, pessoal? Por quê? Porque a gente ainda desconhece as tensões aqui em R1 e em R de 23. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai, né, primeiro calcular essa resistência aqui equivalente, certo? Beleza? Então, vamos a ela. Eu só redesenho aqui, né, o circuito, ó, que a gente tem, e vamos calcular. O que é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a fórmula, né, para calcular a resistência equivalente entre dois resistores que estão em paralelo. Porque veja aqui, ó, esses dois resistores eles estão em paralelo. Então, para mim poder calcular R de 23, eu tenho que usar essa equação aqui, certo? Ó, 1 sobre a resistência equivalente, ou seja, R de 23, tem que ser igual a 1 sobre a resistência do resistor R2 lá, né? Certo? Essa aqui, né? Ó, beleza? E 1 sobre R3, que é essa resistência aqui, ó. Tudo bem? Tranquilo. O que é que a gente vai fazer agora? Só substituir o que foi dado no enunciado, ou seja, se R2 aqui vale 60 ohms, eu substituo aqui, beleza? R3 vale 40, e aí veja, o que é que a gente tem que fazer? Calcular aqui, ó, uma soma de frações. Tira o MMC aqui, ó, entre 60 e 40, né? Ou seja, se você não souber, só você multiplicar aqui, ó. 40 vezes 60, você vai ter aqui, ó, 2.400. Aí, ohms vezes ohms, você teria aqui, ó, ohms ao quadrado. Vou fazer o que? Pega esse cara, divide por 60. E aí, ó, 2.400 dividido por 60 vai dar 40. Tranquilo? Vou fazer a mesma coisa para isso. Vou pegar esse cara e dividir por 40. 2.400 dividido por 40, você teria aqui, ó, 60 ohms, beleza? Beleza, pessoal. Então, o que é que eu vou fazer agora? Só somar aqui no numerador, 40 ohms mais 60 ohms, que vai dar o quê? 100 ohms, né? Beleza? Então, ó, só repetir aqui, 1 sobre R de 23 vai ser igual a 100 ohms, dividido aqui, ó, por 2.400 ohms ao quadrado, né? Beleza? O que é que eu vou fazer? Simplificar 1 ohm aqui, ó, com esse quadrado, né? Então, esse cara aqui vai embora, fica só ohm aqui embaixo, ó, certo? Vou simplificar esses dois zeros aqui com esses dois zeros e fica 1 sobre 24, tá aqui. Tranquilo? Da forma, ó, aqui está inverso, 1 sobre R de 23, né? Então, se eu quero R de 23, é só inverter essa equação aí, certo? Quando você inverte, você tem aqui, ó, que R de 23 vai ser igual a 24 ohms. Ou seja, R de 23, ó, essa resistência equivalente, né? Ela vai ser, ó, 24 ohms aqui. E aí eu te pergunto, aqui é 16 ohms, aqui é 24 ohms. Será que já dá para a gente calcular aqui, ó, a diferença de potencial ou até mesmo a corrente aqui? Não, né? Porque você ainda tem duas variáveis desconhecidas, que é essa corrente e a tensão aqui dissipada. É a corrente aqui desconhecida e a tensão dissipada aqui, certo? Beleza? Então o que é que a gente vai fazer? Vamos calcular uma nova diferença, uma nova resistência equivalente, que é a resistência equivalente entre esses dois resistores. E aí eu vou redesenhar aqui, ó, certo? Indo aqui para o lado direito, a gente teria essa resistência equivalente, que eu chamei aqui, ó, de R de 1, 2, 3. Como é que a gente vai calcular? Então veja, eu saí desse circuito e cheguei nesse. Esse aqui é o circuito mais simples possível, pessoal. Beleza? Veja aqui, ó, que agora não precisei representar os pontos C e D, beleza? Só os pontos A e B. A corrente que essa diferença de potencial oferece a essa resistência equivalente, ou seja, a resistência total do circuito, é a corrente I1, beleza? Então veja, para mim poder calcular essa corrente aqui, primeiro eu tenho que calcular essa resistência equivalente, que é fácil, né, pessoal? Só a gente somar os valores aqui, ó, 16 mais 24, beleza? Então, quando você soma
R de 1, 2, 3 vai ser igual a R1 mais R de 2, 3. R1 vale 16 ohms, R de 2, 3, 24 ohms. 16 mais 24, você teria aqui, ó, que R de 1, 2, 3 é igual a 40 ohms. Beleza? Então veja que agora eu consigo, pessoal, calcular essa corrente, porque eu conheço a tensão dissipada aqui no resistor e conheço essa resistência. Beleza? Então vamos aplicar a primeira lei de Ohm para cá, certo? Então veja, aplicando aqui, ó, a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm vai dizer o seguinte, ó, que a tensão, né, dissipada em um resistor, certo? Ela vai ser igual aqui, ó, a resistência desse resistor vezes a corrente que passa nele. Beleza? Se essa corrente que passa nele é em 1, então eu vou trocar aqui, ó, onde tem I por I1, certo? Onde tem R, eu vou trocar aqui, ó, por R de 1, 2, 3. E onde tem V, eu vou substituir aqui, ó, 120. Então, isolando o valor aqui de I, né? A gente teria que I1 seria o quê? V sobre R. E, ó, V sobre R de 1, 2, 3. Só fiz isolar aqui o valor de I1, pô, nessa equação, certo? Tranquilo? Então, V vale quanto? V vale 120 volts, né? Vou substituir aqui no numerador. Quanto é que vale a resistência? R de 1, 2, 3. A gente calculou aqui, ó, 40 ohms. Beleza? Então, quando você divide 120 volts por 40 ohms, 120 dividido por 40 é igual a 3 volt por ohm é igual a ampere. Beleza? Então, essa corrente total aqui, pô, ela vale 3 amperes, certo? Então, essa é a resposta da letra A, tranquilo? Essa é a corrente aí, I1. Beleza? Vamos para a letra B. Letra B, ó, ele quer a tensão, né, entre os pontos C e B. Beleza? Que é a mesma tensão entre C e D, pô. Beleza? Se aqui não tem nenhum componente, então a tensão vai ser a mesma aqui, certo? Beleza? Tranquilo. Então, o que é que eu tenho que fazer? Vou retornar para essa associação aqui, ó, certo? Que ela vai ser excelente aí para a gente calcular essa tensão. Então, veja aqui. A tensão entre os pontos C e B, ela vai ser o quê? Ela vai ser, ó, só a gente aplicar novamente a primeira lei de Ohm. Veja, V de CB, ou seja, a tensão entre C e B, ó, ela vai ser a resistência. Qual a resistência que está entre C e B? R de 2, 3. Aí eu trago ela para cá, ó, R de 2, 3. Vezes a corrente que passa em R de 2, 3. Qual é? É I1, que a gente acabou de calcular na letra A. Beleza? Então veja aqui. Substituindo aqui, ó, R de 2, 3 é igual a 24, né? Que a gente calculou. Vezes essa corrente I1, ou seja, 3 amperes. 3 amperes vezes 24 ohms, você teria aqui, ó, 72 volts. Então, veja, essa diferença de potencial, CB aqui, né, ela vale 72 volts. E aí, usa um pouco a cabeça agora. Ó, se entre os pontos A e B tem 120 volts e entre os pontos C e B tem 72, quanto é que falta para chegar em 120 de 72? É justamente essa tensão aqui, pô, certo? Então, se você fizer 120 menos 72, você teria aqui, ó, essa tensão. Tranquilo? Vamos verificar aqui? Então, veja, vou calcular a tensão entre A e C aqui. O que é que eu vou fazer? Aplicar novamente essa aqui, ó, certo? Aplicar novamente essa equação. Só que agora eu vou mudar a diferença potencial, porque mudou, né? Ó, A e C, certo? Tranquilo? Então, V de AC vai ser a resistência que está entre A e C, ou seja, R1, trago para cá, vezes a corrente que passa por R1, que é igual a I1, beleza? É a mesma corrente. Então, substituindo aqui, quanto equivale a R1? 16 ohms. Quanto equivale a corrente? I1, 3 amperes, beleza?
Então, ó, 3 amperes vezes 16 ohms, você teria aqui, ó, 3 vezes 16 é 48 amperes, né? Vezes ohms, você teria a unidade de volts, né? Então, ó, viria ser 48 volts. E aí, ó, a gente vai verificar aqui se essa aqui está realmente correta. Então, se você somar V de AC mais V de CB, tem que dar V de AB, pô. É a diferença de potencial total do circuito. Então, ó, 48 mais 72 é justamente 120. Então, está correta, né, as nossas respostas. Tranquilo? Só um detalhe aqui, pessoal. Nesse aqui, ó, I1, eu coloquei o índice I aqui, mas é 1 aqui, certo? Beleza? Foi um erro aqui de compilação no LaTeX, certo? Então, vamos para letra C, né? A gente tem que calcular o que agora? Essas correntes aqui, ó, I2 e I3, né? Beleza? Então vamos lá. O que é que eu vou fazer? Vou retornar aqui, ó, para essa associação, né? Associação inicial, depois dessa aqui, certo? Quando a gente conectou aqui a fonte, beleza? Então veja, ó, o que é que eu vou fazer? Primeiro, né? Vou calcular essa aqui, ó, essa corrente I2, tranquilo? E o que é que a gente faz? Aplica novamente a primeira lei de Ohm, pô. Tranquilo? Ó. Então, V tem que ser igual a RI. E aí, qual vai ser a tensão aqui em R2? É a mesma tensão aqui, ó, C e D, que é a mesma tensão entre C e B, pô. Beleza? Então, eu vou substituir aqui, ó, V2 por V de CB. Tranquilo? Que é a diferença aqui, ó, entre esses dois pontos. R2 é a nossa resistência e I2 é a nossa corrente. Então, isolando aqui I2 nessa equação, certo? A gente teria que fazer o que? V2 sobre R2. Só que veja, V2 é V de CB e aqui, ó, eu escrevo V de CB no lugar de V2. R2 é o mesmo, então essa seria aqui a nossa equação, né? I2 seria V de CB sobre R2. Então veja aqui, qual é V de CB? A gente acabou de calcular aí no item B, né? Na letra B aqui, ó. Letra B, certo? V de CB vale 72 volts. R2 a gente conhece, né? Dado aqui no enunciado, ó, 60 ohms, né? Então, 72 volts dividido por 60 ohms, você teria aqui, ó, 1,2 amperes. Ou seja, I2 seria igual a 1,2 amperes. E aí usa a cabeça agora, pô. A gente falou inicialmente que essa corrente total, ou seja, I1, quando ela chega aqui, ela se divide em I2 e I3. Logo, a soma de I2 com I3 tem que dar I1, né? E aí veja, se você conhece I2 e você conhece I1, basta você subtrair aqui, ó, I2 de I1 que você tem I3. Então, I1 menos I2 tem que dar I3. E aí veja, se I1 vale 3 amperes, 3 amperes menos 1,2 amperes dá o quê? 1,8 amperes, certo? Só fazendo essa analogia aqui a gente conseguiria descobrir o valor aqui, ó, dessa corrente 3. Mas, professor, não consegui fazer essa analogia, o que é que eu tenho que fazer? Aplica novamente aqui, pô, a primeira lei de Ohm, só que agora, onde tem o índice 2, você vai botar o índice 3, porque é em relação a essa resistência aqui, ó, R3. Vamos aplicar novamente, ó. Então, onde tem o 2, eu vou botar o 3, ó, V3, R3 e 3. Quem é V3? É a mesma diferença de potencial aqui, pessoal. Ó, C, B. Beleza? Que é a mesma aqui, ó. Tanto para R2 quanto para R3. Por quê? É uma associação em paralelo. A tensão não pode ser dividida nesse caso, certo? Vai ser sempre a mesma. Então veja aqui. Isolando o valor de I3, você teria V de CB sobre R3. Só fiz isolar aqui ó, o valor de I3. Tranquilo?
Quanto é V de CB? A gente viu aqui, ó, 72 volts. Beleza? Substituo aqui. Quanto é R3? No enunciado aqui é dado, ó. Ou seja, R3 igual a 40 ohms. 72 volts dividido por 40 ohms, você teria aqui, ó, justamente 1,8 amperes. Que foi a analogia que eu fiz, né? Se você somar aqui, ó, I2 mais I3 tem que dar I1. E se você subtrair I1 de I2, ou seja, subtrair I2 de I1, tem que dar I3. Tranquilo? Então, batido e conferido, ó, ou seja, 1,2 mais 1,8 é igual a 3 amperes. É justamente a corrente I1. Beleza, pessoal? Então, letra D aqui, ó. Qual é a potência dissipada em cada resistor? Ou seja, qual é a potência dissipada nesse resistor? E nesse? E nesse outro aqui? Vamos calcular aqui, ó. Letra D. Vou só reescrever aqui o circuito, né? Beleza? Vou calcular aqui primeiro a potência. Como é que eu calculo a potência dissipada em um resistor, pô? É essa equação aqui, ou seja, potência é igual a tensão vezes a corrente. Essa é a equação básica aí, né, da eletrodinâmica, tranquilo? Então, qual vai ser a potência aqui em R1? Vou chamar de P1, tranquilo? Qual é a diferença de potencial que engloba aqui, ó, R1? É essa diferença aqui entre os pontos A e C, ou seja, V de AC, tá aqui, tranquilo? Vezes a corrente que passa por R1, que é I1, tá aqui também. Substituindo aqui, ó, V de AC, que é igual a 48 volts, e substituindo I1, que é igual a 3 amperes, quando você multiplica 3 amperes vezes 48 volts, você teria aqui, ó, 144 watts. Beleza? Então, P1 vale isso aqui. E agora P2, pessoal. Como é que eu vou calcular a potência dissipada em R2? Aplica a mesma equação. Tranquilo? Aplicando aqui, ó, a mesma equação, só vou mudar o índice para 2 e a tensão, que agora vai mudar, que não vai ser mais V de AC, vai ser V de CB. Tranquilo? Ou seja, P2 vai ser igual a V de CB vezes I2, que é a corrente que percorre R2. Substituindo aqui, V de CB é igual a 72 volts. I2, como a gente calculou aqui na letra C, né, vale, ó, 1,2 amperes. Então, 1,2 amperes vezes 72 volts, você teria que P2 vai ser igual a 86,4 watts. Tranquilo? Repete o mesmo procedimento, só que agora para potência aqui, ó, P3, ou seja, potência dissipada em R3. Novamente aqui, ó, utilizando essa equação, né, ó, vou só mudar o índice, agora vai ser P3. Essa tensão aqui, ó, entre C e B vai ser a mesma para R3, tanto para R2, ó. Então, V de CB vezes I3, que é a corrente que percorre R3. Substituindo V de CB por 72 volts e substituindo I3 por 1,8 amperes, você vai fazer essa operação de tal forma que P3 vai ser 129,6 watts. Professor, beleza. Então, como é que eu sei que essas potências estão corretas? É só você calcular, pô, a potência total do circuito e utilizar essa mesma equação. Qual a potência total do circuito? Só você somar, pô, P1 mais P2 mais P3. Você faz aqui, ó, a soma de 144 watts mais 86,4 watts mais 129,6 watts, você teria aí, ó, exatamente 360 watts. Beleza, aí você substitui aqui, ó, em P, certo? Vou só retirar o índice aqui. Agora aqui você vai ser, aqui, ao invés de P1 vai ser potência total, que vai ser 360 watts. V de AC agora vai ser qual? V de AB, porque é a diferença potencial total, né, do circuito. Ó. V de AB. Vai ser aqui, ó, V de AB 120 volts. E aí a corrente total, que vai ser exatamente I1, né? Corrente total aqui, ó, é I1, que percorre, né? Como a gente viu. Então, P1 dividido por V de AB vai dar quanto? 360 dividido por 120 volts. É justamente
3 amperes. Então veja que bateu totalmente aí, né, os nossos cálculos, tranquilo? Então, valeu pessoal, esse foi mais um exercício aí, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva e até a próxima questão.